Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui reunidos, em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, aqui de Belo Horizonte, para tratarmos hoje do tema Os Discípulos e Apóstolos de Jesus. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial e, em seguida, daremos sequência ao nosso tema. Divino Mestre Jesus, Deus, nosso Pai Criador, espiritualidade amiga que nos acompanha. Neste momento em que vamos falar da tua vivência, Senhor, com esses espíritos escolhidos, com esses discípulos que te acompanharam, rogamos as melhores intuições para as nossas falas, para o nosso estudo. O Senhor ampare a todos nós, a todos aqueles que estão nos assistindo em seus lares, ao nosso país, aos dirigentes do orbe terrestre, aqueles que estão sofrendo com a pandemia, ainda hospitalizados, aqueles que sofrem ainda com as guerras. Que o Senhor possa colocar em cada um o dinamismo, a coragem, a força, o bom ânimo, e que possamos, cada um de nós, vibrar pela paz mundial. Que Maria Santíssima nos cubra com seu manto sagrado, amparando a todos nós, encarnados e desencarnados, necessitados de auxílio. Estamos aqui ainda em aprendizado, tentando vivenciar as tuas palavras, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar e derramar as tuas bênçãos sobre todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, mais uma vez aqui reunidos para tratar deste tema tão maravilhoso que vai falar para nós sobre os discípulos e apóstolos de Jesus. Deu uma iluminada aqui para ficar melhor, né, gente? Bem, primeiro nós temos que fazer uma distinção, não é? Entre o que é discípulo e apóstolo, porque às vezes as pessoas confundem um pouco, e hoje em dia, né, de forma genérica, é muito comum se aplicar a palavra discípulo e apóstolo como sendo sinônimos, principalmente em algumas palestras que a gente assiste. Mas o discípulo e o apóstolo, eles têm umas diferenças, nós vamos ver aqui, né? O apóstolo é uma palavra que veio do grego, né, do verbo apostelo, que significa aquela pessoa enviada, o mensageiro. Então, ela é aplicada de um modo geral aos homens que mantinham aquela dignidade suprema na igreja primitiva. O discípulo já é uma palavra de origem hebraica, limud é a palavra, né, que foi traduzido para o grego como matenes e foi também traduzido para o latim como discípulos, que é pupilo, aprendiz. Então, essa palavra hebraica, limud, também pode significar erudito. Então, o discípulo é aquela pessoa que seguia os ensinamentos de alguém, né, que aceitava os ensinamentos. Então, vejam aí a diferença, né? Todo discípulo, aliás, todo apóstolo, desculpem, né, na verdade, é um discípulo, porque ele se revela sempre um aprendiz dedicado. Agora, o discípulo nem sempre é um apóstolo. Sobretudo quando esse discípulo ele não se entrega de corpo e alma à tarefa da evangelização, né? Preferindo, às vezes, só permanecer como aluno. No livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, do nosso querido Chico Xavier, né, da psicografia, ele tem um texto em que ele vai falar um pouco sobre o que é o apóstolo e o que é o discípulo. Então, ele diz para nós que o apóstolo é o educador por excelência. Ele diz assim, que nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine
rumo à esfera superior. O Emmanuel nos fala que o apóstolo, ou os apóstolos, são os condutores do Espírito. Então, são instituições vivas do exemplo revelador, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam. Olha que beleza o que ele diz. Ele fala que esses apóstolos passam na Terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. E é isso que a gente vai ver realmente, né? Como foi difícil a vida deles, né? Para pregar as lições do mestre. Então, ele diz, o Emmanuel, nesse livro Fonte Viva, né? Que representam em si, esses apóstolos, representam o fermento espiritual, que leveda a massa do progresso e do aprimoramento. E aí, na outra lição seguinte, ele vai falar sobre os discípulos, também no livro Fonte Viva. Ele diz que os discípulos se dispõem com firmeza a conduzir a cruz de seus testemunhos de assimilação do bem. Então, eles têm o dever e a renovação, né, de estar sempre mudando, né? Então, eles estão sempre ali na ação, no progresso, estão sempre em serviço, estão buscando sempre o aprimoramento, a responsabilidade, o crescimento espiritual. E aceitam os impositivos do bem e são obedientes aos padrões do Senhor. Então, aí é uma boa reflexão para nós, para a gente pensar se realmente, né, estamos sendo discípulos do Cristo. Bem, no Colégio Apostolar de Jesus, né, ele contou aí com a colaboração dos apóstolos e de muitos discípulos, né? Então, ele escolheu 12 apóstolos e enviou esses 12 apóstolos a diversos lugares para pregar a boa nova. E aí ele contou também com o apoio direto de 70 discípulos, que a gente vê que são 70 discípulos. Depois vieram os 500, né, da Galileia. Então, houve um número grande de discípulos que ajudaram Jesus aí no seu apostolado. Então, no livro Estude e Viva, psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, 39, eles nos dizem que Jesus chamou a equipe de apóstolos que lhe asseguraram cobertura à obra redentora, não para incensar-se e nem para encerrá-los em torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e ser terra lhe constitui a amorosa família do coração. Nós vamos ver que realmente os apóstolos, logo após a desencarnação de Jesus, tiveram um trabalho intenso. E mesmo antes, né? Jesus ensinava que eles também poderiam fazer o que ele fazia, que nós todos poderíamos fazer. E eles também o fizeram. Então, não foram ali escolhidos para serem encarcerados em torres de marfim, como os amigos aqui estão dizendo, né? O André Luiz e o Emmanuel, no caso, né? Por esses espíritos, pela psicografia do Chico e do Valdo Vieira. Então, não eram para ser ali encarcerados, ficar presos ali naquelas torres de marfim, não. Era para trabalhar, era para agir, para abençoar, para instruir, para servir ao povo. E foi isso que esses apóstolos fizeram. Então, nós vamos ver que os primeiros 4 apóstolos, quais foram? Então, nós temos Pedro e André, que eram irmãos, né? E Tiago e João, que também eram irmãos e filhos de Zebedeu. Então, esse era o grupo mais próximo de Cristo. Então, eram aqueles que tinham o coração simples, né? Eram galileus, pescadores, nós vamos ver que vários eram pescadores, mas esses 4 pescadores, né? Voltados àquela vida mais prática. Pedro foi o nome que Jesus deu a Simão, porque o nome dele era Simão. Então, Jesus buscou primeiramente, né, espíritos que tivessem o coração aberto às lições do reino. Eram esses corações simples, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu, Zebedeu também era um pescador, não é? Marido de Salomé, morava em Betsaida. Então, ser pescador na época era uma contingência daquela época. Nós vamos ver aí que era um trabalho bem simples, né? Era uma contingência profissional, era um trabalho simples, era um trabalho também complexo ao mesmo tempo, porque era um trabalho que era conectado com a dinâmica da natureza.
com as determinações do clima, eles tinham que contar com isso também, e pedir a esses, né, era necessário que eles tivessem uma compreensão diferenciada do Lago de Genezaré, sobre como lançar as redes, né, a época certa, o horário certo, o serviço em comum que eles tinham que fazer. Então, Jesus ali circulando, né, ao lago, também conhecido ali como o mar da Galileia, né, ou Tiberíades, Jesus circulando, então, os convidou a serem pescadores de homens. Então, Jesus mostrando ali a sua superioridade moral, né? Muito acima da humanidade terrestre, essa atmosfera fluídica de Jesus, que permitiu a esses quatro a lucidez necessária para que eles fizessem essa escolha. Então, nenhum desses quatro titubeou. Quando Jesus os chama, né? Pedro e André logo largaram as redes e foram ter com Jesus. Tiago e João, por exemplo, deixaram ali o trabalho que eles estavam fazendo com o Pai e foram logo, né, acompanhar Jesus, né, mostrando ali aquele desapego ao meio familiar, né? Então, colocando a espiritualidade acima das questões materiais, da materialidade. Então, nós vamos ver que no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículos 13 a 19, Jesus aí, a passagem mostra para nós, o evangelista Marcos, não é? Como Jesus escolheu esses 12 apóstolos posteriormente, após os 4, né, os outros 8. Então, vamos ler a passagem. Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele, e constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los e pregar, e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota, ou Zelote, né? E Judas Iscariote, aquele que o entregou. Isso está na Bíblia de Jerusalém, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. Então, aí nós temos como foi, então, esse chamamento desses 12 apóstolos. E aí, vendo também que houve até uma alteração dos nomes, né? Mostrando aí uma nova perspectiva desses apóstolos. Segundo Humberto de Campos, né, vamos ver aí algumas características gerais desses apóstolos, lá no livro Boa Nova. Nós vamos ver que eles eram os homens mais humildes e simples daquele lago de Genezaré, né, o Mar da Galileia, que era situado aí a alguns quilômetros de Cafarnaum. Então, nós vamos ter aí os irmãos pescadores, né, lançavam as suas redes ao mar. André e Pedro já eram discípulos de João Batista, né? São convidados por Jesus, então, a segui-lo e serem transformados em pescadores de homens. Então, André e Tiago também largam as redes, né, para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo, né? E nós vamos ver aí vários que seguem Jesus, né? E posteriormente, depois da desencarnação de Jesus, nós vamos ter aí um 13º apóstolo, que foi Paulo, né? Paulo de Tarso. Então, nós temos aí Pedro, chamado também Simão, né? Ou Simão Pedro, ou Cefas, e André e Filipe, que eram filhos de Betsaida. Temos Levi, que é o nosso Mateus, né? Judas Tadeu e o Tiago menor, que era filho de Alfeu e da esposa Cleófas. Cleófas era uma parente de Maria. Temos Tomé, chamado Dídimo também, né? Descendente de um antigo pescador lá da região de Dalmanuta. Judas Iscariote, que nascera em Iscariotes e depois foi para Cafarnaum. Temos Tiago Maior e João, que eram descendentes de Zebedeu, também filhos da região de Betsaida.
Bartolomeu, também chamado de Natanael, que nascera aí de uma família muito grande, laboriosa, trabalhadora, né, de Caná da Galileia. E temos Simão, o Zelote, que deixou a terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. Então, aí a gente compõe os 12 apóstolos. Então, Humberto de Campos diz para nós, no livro A Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, que o grupo experimentou muitas dificuldades para se harmonizar logo de início, né? Porque havia algumas contendas entre eles, algumas pequenas discussões, que eram discussões inúteis, segundo Humberto de Campos nos relata, sobre qual deles seria o maior, por exemplo, no reino de Deus, né? Qual deles revelaria uma sabedoria maior no campo do evangelho. Mas, segundo Humberto de Campos, nós vamos ver que Levi, né, Mateus, ele continuava nos seus trabalhos ali de coletoria, porque ele era um coletor de impostos. E Judas tinha o seu pequeno negócio também, e ele prosseguia nesses pequenos negócios dele, né? E ele se reuniu diariamente com os outros companheiros. Os outros 10 viviam quase que constantemente com Jesus, junto ali às águas do Tiberíades, como se participassem, como Humberto de Campos nos relata, de uma festa incessante de luz. Então, observem aí. Qual foi o local do chamado, né, desses apóstolos? Há algumas controvérsias quanto ao local do chamado, né, onde se encontrava Jesus efetivamente durante essa convocação. Porque Mateus, no seu versículo 18, ele nos diz o seguinte, que estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, então Mateus começa assim, trata-se então de um simples fato informativo. Nós vamos ver no livro do Russell Norman Champlin, que é o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, que ele interpreta esse versículo, estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, ele nos diz que isso é apenas um fato informativo, que nada interfere na missão do Cristo, nem na missão dos apóstolos. Então, a chamada desses primeiros, né, discípulos ou apóstolos, ela é diferentemente apresentada aí nos evangelhos. Conforme a narrativa de João, por exemplo, isso teve início na Judéia. Mas os evangelhos sinópticos, que são aqueles que têm os pontos de vista em comum, situam esse fato do local do chamado desses apóstolos na Galileia. Mas isso não tira para nós, né, o mérito de nada. Isso não é apenas uma informação. Qual foi o chamamento inicial? Então, primeiramente, Cristo localiza Simão Pedro e o seu irmão André, né, que estavam ali junto ao mar da Galileia, segundo os relatos de Mateus. E depois ele se dirige aos irmãos da família Zebedeu, Tiago, que posteriormente foi chamado Tiago Maior, e João, que é considerado aí, pelos relatos, né, o discípulo amado. Nós vamos ver que esse convite de Jesus representa um grande impulso evolutivo, aquele trabalho incessante no bem que esses apóstolos deveriam fazer. É um convite para todos nós, para toda a humanidade terrestre, né, simbolizada aí na figura desses humildes pescadores, dos dois primeiros, Pedro e André. Então, nós temos esses dois momentos. Temos aqui um relato do livro Segue-me, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, no capítulo também chamado Segue-me, na página 1. Olha o que o Emmanuel nos diz. Por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação, no que se refere ao ato de levantar e seguir. Numerosos discípulos do Evangelho acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Então, observem que beleza, né? Então, houve sempre esse impulso de levantar e seguir. Ninguém ficou sentado, porque já eram ali espíritos que vieram preparados, né? Jesus ali como governador espiritual do planeta, né? Não escolheu aleatoriamente, né? Já foram preparados para esse apostolado.
Então, nós vamos ver que também os discípulos que seguiram Jesus na sua época e posteriormente, após a sua desencarnação, também acordaram, né, de suas ilusões terrestres e ergueram-se, e movimentaram-se e agiram. Então, qual foi a missão dos apóstolos? Então, nós vamos ver no livro Boa Nova, Humberto de Campos nos relatando as recomendações iniciais que Jesus deu a esses apóstolos e a esses discípulos que deveriam executar primeiramente. O que eles deveriam fazer inicialmente? Então, Jesus, né, com aquela sua mansidão extrema, como nos relata Humberto de Campos, ele diz a esses apóstolos o seguinte: não tomareis o caminho largo, por onde anda tanta gente, levada pelos interesses fáceis, pelos interesses inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios, pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros das discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas, que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino, nos corações com sincero esforço. E diante, em busca das ovelhas perdidas da casa do nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Veja a beleza, né? Para ninguém entrar em estradas largas, são conselhos para nós também, se quisermos ser verdadeiros discípulos de Jesus, né? Para não buscarmos essa estrada larga, para buscarmos a estrada estreita dos sacrifícios, não é? Também não ficarmos naquelas discussões estéreis que não nos levam a nada, nem naquelas contendas, né? Que não aproveita-se nada, como muitas vezes hoje ainda tendemos a ficar. Mas busquemos as ovelhas perdidas, aqueles que se encontram em aflição. E aí Humberto Campos continua no seu relato, né, que Jesus dizendo aos apóstolos: trabalhai em curar os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino dos céus reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, porque digno é o operário do seu sustento. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Vejam que maravilha de conselhos que Jesus dá a esses apóstolos. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade, ou seja, das injustiças, né? É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro de lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Então, Jesus já alertava a esses irmãos que não iria ser fácil. Ele estava enviando ovelhas ao antro dos lobos, mas que eles tivessem aí a simplicidade das pombas, mas que também fossem prudentes, fossem sensatos, prudentes como as serpentes. E aí ele continua: acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais, e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, no qual será exilada a ideia de Deus. Então, já demonstrando para eles que eles seriam entregues aí aos tribunais, seriam açoitados, passariam por diversas situações difíceis. No entanto, continuando, nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque minha palavra estará convosco, e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer, porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Gente, esse livro é fantástico.
fantástico. Então, é muito importante que a gente leia, né, esse livro e que a gente grave essas lições para nós. Porque essas lições são muito atuais. Né? Esses conselhos que Jesus deu aos apóstolos, segundo o relato de Humberto de Campos, nessa maravilhosa mensagem, são atuais demais para nós. Né? Então, se nós seguirmos aí esse passo a passo de Jesus, saberemos que não estamos aqui a passeio, nem para sermos felizes eternamente. Né? Teremos dificuldades, mas que a gente tenha prudência, que a gente se acautele também, mas que a gente não guarde rancor. Estamos aqui para servir. Então, muito bonita essa mensagem da Boa Nova, e eu trouxe para vocês exatamente para que a gente possa trabalhar isso em nós. Então, vamos ver um pouco das características gerais desses apóstolos. Né? Então, primeiro, André. Né? André nasceu em Betsaida, Julias, né? Às margens do Mar da Galileia. O nome André significa varonil. Então, antes de seguir o mestre, André já era discípulo de João Batista. Então, ele era irmão de Pedro e foi o primeiro a fazer parte do colégio apostolar. Então, aparentemente, né, pelos relatos aí dos historiadores, nós vamos ver que André, ele ocupava-se muito mais dos assuntos da alma do que propriamente das suas pescarias. Tanto que ele abandonou logo as suas redes, né, para seguir os passos de João Batista. E André, ao final, né, ele foi martirizado pela crucificação numa cruz, em forma de X, em Patras. Bartolomeu, né, segundo os relatos, é possível aí que o Bartolomeu tenha nascido na cidade de Caná da Galileia. Ele parece, né, que ele foi um homem extremamente sintonizado com as expectativas messiânicas da época. Conta-se também que Bartolomeu, né, quando ele começou a desenvolver o seu trabalho apostolar na Armênia, depois da crucificação, lógico, né, de Cristo, né, e da sua desencarnação, na Armênia, junto ao Mar Negro, ele teria sido esfolado vivo, na Pérsia. Então, antes de morrer, ele foi esfolado vivo. Então, vejam aí as situações difíceis pelas quais esses apóstolos passaram. Filipe nasceu em Betsaida, na Galileia, né? Filipe era um pescador. Pelos relatos, parece que ele evangelizou na Itureia, depois reuniu-se a André, junto ao Mar Negro, sendo morto, já muito idoso, na Frígia, em Hierápolis. Ele foi trucidado, então, na Ásia Menor. João, ou João Evangelista, né, era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, maior. A sua mãe era Salomé, ele nasceu em Betsaida, na Galileia, né? João é autor do 4º evangelho, foi também um evangelista, né, de 3 cartas destinadas aos cristãos e do livro do Apocalipse. Então, a narrativa de João vai enfocar muito mais o aspecto espiritual da mensagem de Jesus. Então, nós vamos ver que, dentre esses apóstolos, 4 foram evangelistas, né? 4 escreveram os evangelhos, sendo que dos 4 evangelistas, só 2 conheceram de perto Jesus. Então, ele era muito jovem, né, na época de Jesus. E na hora da crucificação, Jesus o designou para tomar conta de Maria. Então, nós vamos ver que João, né, viveu o final da sua vida em Éfeso, onde ele teria escrito, então, o seu evangelho e as suas epístolas. E durante o governo de Domiciano, né, do imperador Domiciano, ele foi exilado para a ilha de Patmos. E foi lá que João escreveu o Apocalipse sob a inspiração aí espiritual. João foi o discípulo que morreu mais velho e de forma mais natural, né? De forma natural, desencarnou naturalmente aos 96 anos em Éfeso, e tomando conta ali da igreja que existia ali, possivelmente, né, as datas elas não coincidem muito, mas possivelmente aí no ano 100 da era cristã. Judas Iscariote, ou Iscariotes, né? Ele era originário da cidade de Queriote, ou Cariote, que era localizada na Judéia, e era filho de Simão Iscariote. Então, ele tinha um pequeno negócio lá em Cafarnaum, né? Ele foi designado, então, já que ele tinha esse negócio, né, para cuidar do dinheiro como uma espécie de um tesoureiro, né, do colégio apostolar. Né? Judas
sempre se mostrou aí um apóstolo, um discípulo muito preocupado com a questão material, com a vida material. Ele era amoroso, mas ao mesmo tempo ele era muito inquieto, muito estouvado. E nós vamos ver que depois, né, daquele profundo remorso que ele teve quando Cristo foi preso e crucificado, ele se suicida, né? Percebendo aí que a crucificação não teria volta, que seria irreversível. E depois, posteriormente, depois da morte de Judas, né, ele foi substituído por Matias, para constituir o grupo de 12 apóstolos. E Matias, então, foi um outro apóstolo, né, para constituir o colégio apostolar dos 12, também sob uma inspiração espiritual, né? Ele não apareceu do nada, nós sabemos disso, né? E aí ele começou também o seu apostolado, mas ele foi apedrejado aí pelos judeus, morrendo aí no ano de 61. Judas Tadeu, ou simplesmente Tadeu, né? Ele era filho de Alfeu, de Cleófas, que era parente de Maria, né? Então ele era irmão de Levi e de Tiago Menor, né? Ele era nazareno, amava Jesus desde a sua infância e foi também martirizado na cidade de Edessa, na Mesopotâmia. Mateus, ou Levi, né, como é chamado aí, era filho de Alfeu, de Cleófas, né, nasceu na Galileia, era um publicano, né, coletor de impostos, depois se rendeu aí ao chamado do Cristo, né, pregou muito no norte da África depois da morte de Jesus, prosseguiu as suas pregações até a Etiópia e foi morto na Etiópia. Pedro, chamado de Simão, Simão Pedro ou Cefas, era um pescador em Cafarnaum, né, irmão de André, né, Cafarnaum na Galileia. Pedro foi o nome dado por Jesus ou Cefas, que são cognomes do apóstolo, né? Palavra que significa pedra em grego e também em hebraico. Então, ele é também conhecido como Simão Bar-Jonas, que significa Simão, filho de Jonas, né? Bar-Jonas, filho de Jonas. Pedro é muito lembrado no episódio anunciado por Jesus de que ele o negaria 3 vezes. E aí nós vamos ver que ele foi morto em Roma. E ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, mais ou menos no ano de 67, durante aquela perseguição de Nero aos cristãos. Tiago Maior, pescador, nasceu em Betsaida, na Galiléia, irmão de João o Evangelista, filho de Zebedeu. Ele fazia parte aí do círculo mais íntimo de Jesus. Então, Tiago e João, eles formaram ao lado de Pedro o núcleo mais estreito entre esses 12 apóstolos, né? Ele foi, depois de Estevão, né? Ele foi considerado o segundo mártir registrado na igreja e o primeiro desse grupo a morrer, com exceção de Judas Iscariotes, que suicidou-se, né, e foi substituído como apóstolo. Ele morreu pela espada, por determinação de Herodes, né, no ano 44 aí depois de Cristo, depois da era cristã. Tiago Menor era filho de Alfeu e de Cleófas, né? Portanto, era irmão de Levi, de Mateus. Quase nada a gente sabe, segundo os historiadores, sobre o Tiago Menor, do ponto de vista das escrituras, né? Além do simples registro do seu nome aí no rol dos apóstolos, e do fato também dele ser filho de Alfeu. Mas ele também morreu apedrejado no ano de 62. Vejam aí que no relato de Humberto de Campos, Jesus já falava que eles teriam aí aflições, né? Vejam aí como foi a morte de todos, né? Simão, o Zelote, por que ele era chamado o Zelote, né? Porque ele pertencia à seita dos Zelotes, que significava os zelosos, os cuidadores, os zeladores, né? Era uma seita que era ultranacionalista, era uma seita não religiosa, que pregava a libertação, na verdade, lutava, né? Não pregava, lutava pela libertação de Israel do jugo romano. Ele vivia também da profissão de pescador, era um pescador, né? Ele era galileu, mas pelos relatos parece que ele nasceu em Caná, por isso também ele recebe o nome de Simão o Cananeu, e ele foi também crucificado aí.
Tomé ou Dídimo, né, era chamado de Dídimo porque significa o gêmeo, mas embora não haja nenhum registro de que ele tenha um irmão gêmeo, ou de que ele tenha tido um irmão gêmeo, né? Ele era descendente de um antigo pescador de Dalmanuta e ele não seguiu a profissão de pescador. Tomé, como nós sabemos, ele ficou famoso por duvidar da ressuscitação de Jesus, né? E acompanhou Jesus durante os 3 anos aí da prédica de Jesus, mostrou-se muito afeiçoado a Jesus e Tomé foi martirizado na Índia. Nós vamos ver depois da crucificação de Jesus e da desencarnação de Jesus que esses apóstolos foram aí para diversos lugares para pregar, né, para fazer suas pregações. E nos lembrando um pouco do livro Paulo e Estevão, né, nós vamos ver que Simão Pedro foi para Jerusalém. E em Jerusalém, Simão Pedro, junto com outros desses apóstolos e muitos amigos, fundou uma casa de assistência. Eles eram conhecidos como os Homens do Caminho e fundaram, então, uma casa chamada Casa do Caminho. Então, era uma casa, né, que ficava na estrada que ligava Jerusalém a Jope. Então, ele foi auxiliado por Tiago, que era filho de Alfeu, por Filipe, por João, filho de Zebedeu. Então, ele organizou esse local, né, Simão Pedro, né, pregando, então, as lições do mestre, mas vivenciando ali o que o mestre pregou na verdade, ajudando a todos aqueles que não tinham condições, que estavam ali estropiados, né, que estavam ali em situações muito difíceis. Era uma casa muito simples, né? E todos eles que estavam ali pregavam a boa nova, o evangelho de Jesus. Então, o que eles faziam nessa casa? As orações, os sermões, não é? Eles davam o alimento, a comida, né? A instrução religiosa. E ali eles levavam uma vida muito simples, né? Sem confiar no poder do dinheiro. Então, não se deixaram corromper. Então, o objetivo deles era atender aqueles órfãos, aquelas viúvas, aqueles doentes. Então, a Casa do Caminho ficou muito conhecida, porque foi lá que Estevão foi acolhido, e foi onde Estevão também pregou e ajudou a muitos que ali compareceram, né? Foi onde Estevão se destacou. E, posteriormente, Paulo de Tarso também, já como Paulo, conheceu a Casa do Caminho. Então, manter aquele atendimento ali era necessário, mas era muito difícil. Nós vamos ver que a Casa do Caminho contou também com a grande colaboração de companheiras, né, de mulheres. Maria, mãe de Jesus, nós vamos ter aí Salomé, não é? Nós vamos ter a Lídia, que era a mãe de Silas, Marta, Susana, a Maria, esposa de Cleófas, né? Maria, mãe de João Marcos, a Maria de Magdala, Joana de Cusa, vários, né? A avó de Timóteo, Eunice, a Priscila, a esposa de Áquila. Então, várias mulheres ali ajudaram aquela Casa do Caminho. E ali eles começaram a fazer aquela assistência social cristã que Jesus tanto pediu a eles, né? Nesse local ali, eles acolhiam. Então, era importante mudar a situação de todos aqueles que chegavam ali. A ideia de Jesus era essa, né? Jamais dar o peixe, mas ensinar a todos a pescar. Então, dar essa sustentação permanente. E a sustentação permanente viria ali com os evangelhos, né? Com os escritos. Então, os primeiros pergaminhos, nós vamos nos lembrar que Pedro guardou os pergaminhos iniciais escritos por Mateus, né? Então, era importante restituir aquelas pessoas ali com, além do alimento material, o alimento espiritual, mostrando que os homens não precisam só da comida, né? Que o maior instrumento de mudança social era o evangelho. Então, ali foi um lugar importante de pregações, né? Era necessário, então, não só suprir lá na Casa do Caminho as necessidades imediatas das pessoas, mas também mudar a consciência dessas pessoas,
né, transformar a vida dessas pessoas pelo amor. E aí nós vamos ver que logo em seguida se forma, então, a primeira igreja, a igreja de Antioquia. Antioquia era um lugar, né, era uma capital, né, da província romana da Síria, e era um lugar muito importante, porque era um posto de comércio muito grande, muito próspero, né? E Antioquia foi considerada uma das cidades mais importantes em certos períodos. Ela foi considerada a terceira cidade mais importante do Império Romano. Depois de Roma e Alexandria, viria Antioquia. E Antioquia era distante de Jerusalém, mas era um local muito confortável. E como havia ali pessoas de diversas nacionalidades, não havia ali uma cultura judaica. Então, era um local onde se fundiram vários indivíduos. Então, nós vamos ver que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículos 19 a 26, por que a gente está falando da igreja de Antioquia? Porque foi um local muito importante, onde houve várias pregações e várias manifestações mediúnicas naquela igreja, por via daqueles discípulos e apóstolos ali presentes. E também o reunir pessoas de diversas nacionalidades que aderiram, então, ao cristianismo, né? Chamados ali de primeiros cristãos, que foram os homens do caminho. Então, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, diz assim para nós, da fundação, né? Atos dos Apóstolos também a gente deve ler, né? Porque tem toda a história, e aí quem não leu Paulo e Estevão, deve ler o Paulo e Estevão junto com Atos dos Apóstolos, que é fantástico e maravilhoso. Fica a dica aí para todos. Então, aqueles que haviam sido dispersos desde a tribulação que sobreviera por causa de Estevão, espalharam-se até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Havia entre eles, porém, alguns cipriotas e sirineus. Estes, chegando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número daqueles que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. Então, observem as diversas nacionalidades presentes, e aí já está falando, né, que desde a tribulação que sobreviera por causa de Estevão, porque depois que Estevão chega na casa do caminho e começa a fazer suas pregações, e também no local, né, todos queriam ir até o local para conhecê-lo. Ora, a notícia chegou aos ouvidos da igreja, que está em Jerusalém, pelo que enviaram Barnabé a Antioquia. Quando chegou e viu a graça que vinha de Deus, alegrou-se. Então, Barnabé, né, pediram a Barnabé que fosse até lá, Pedro pediu, né, a Barnabé que fosse até a igreja de Antioquia. E exortava a todos a permanecerem fiéis ao Senhor com prontidão de coração, pois era um homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé. Assim, considerável multidão agregou-se ao Senhor. Então, ali eles conseguiram reunir muita gente. Entretanto, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. De lá, encontrando-o, conduziu a Antioquia. Durante um ano inteiro, conviveram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, receberam o nome de cristãos. Esse nome, inclusive, dado por Lucas, que foi onde Lucas conheceu Saulo, posteriormente Paulo de Tarso, né? Foi na igreja de Antioquia. Então, aí, Antioquia hoje, né, é a atual Antaquia, né, lá na Síria, né? Antioquia da Síria, a atual é Antaquia. Então, lá nessa igreja aconteceram vários fenômenos mediúnicos, inclusive fenômenos de voz direta, onde Saulo começa a trabalhar com Barnabé, e dali Saulo partiu, né, para todas as suas viagens. Então, amigos, vamos ver no livro A Caminho da Luz que dentre todos esses apóstolos, como eu disse antes, né, 4 escreveram os evangelhos. Então, no livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, nós vamos ver no capítulo 14 que Emmanuel traz para nós o seguinte texto, né, um trecho, aliás. Nesse tempo, os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos do Evangelho
com vistas ao futuro, não somente junto aos apóstolos e seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Os cristãos mais destacados trocam entre si cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas. São mensagens de fraternidade e de amor que a posteridade muitas vezes não pôde ou não quis compreender. Então, nós vamos ter Mateus, nós vamos ter Marcos, Lucas e João, né? Lembrando, então, de algumas não tem como falar dos apóstolos sem falar também dos 4 evangelistas, porque é muito importante, né? Lembrando que João e Mateus conheceram Jesus pessoalmente, Marcos e Lucas não conheceram Jesus e seus evangelhos, então, foram escritos a partir de narrações orais. No livro Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis, no capítulo 1, ele traz para a gente algumas informações, dizendo, por exemplo, que o ambiente histórico em que o evangelho surgiu foi o ambiente do judaísmo. Então, nós temos aí o Antigo Testamento. Por que o evangelho de Mateus está logo na sequência? Porque Mateus foi o primeiro, foi o evangelista, né, que retomou mais questões do Antigo Testamento. Então, para dar essa sequência, ele foi colocado como primeiro. Não quer dizer que ele foi o primeiro a ser escrito. Então, a palavra evangelho quer dizer boa nova, boa notícia, como nós já sabemos. Então, o Novo Testamento, ele vai incluir aí 4 conjuntos de livros, que são os evangelhos, né, os Atos dos Apóstolos, as epístolas e o Apocalipse. O evangelho, então, que é, segundo Leon Denis, é o cerne doutrinário do cristianismo, ele contém aspectos da biografia terrena de Jesus Cristo e os principais ensinamentos de caráter moral que Jesus nos trouxe. Segundo Leon Denis, nós sabemos bem disso, Cristo nada escreveu. Suas palavras foram disseminadas ao longo do caminho, foram transmitidas aí de boca em boca e posteriormente foram transcritas em diferentes épocas, muito tempo depois da sua morte. Então, nós temos Mateus e João como apóstolos de Jesus, Lucas e Marcos não conviveram com ele, né? Entre os anos 60 e 80 da era cristã, vão aparecer os primeiros escritos evangélicos de Marcos, considerados aí os mais antigos. No final do século I, né, aparece, então, o Evangelho de Lucas, assim como o de Mateus, e, finalmente, né, depois, entre os anos aí 98, 110, mais ou menos, as datas não são muito precisas, aparece em Éfeso o Evangelho de João. Então, Mateus e João escreveram, respectivamente, o Evangelho, tanto em hebraico quanto em grego. Marcos, como era sobrinho de Pedro, ele transmitiu as reminiscências de Pedro. Então, Lucas recolhia as informações por via indireta. E ambos, né, redigiram os seus textos em grego. Nós vamos ver que os 4 textos, né, eles se harmonizam como um todo orgânico, né, sob inspiração mediúnica. O Evangelho de João, ele vai se distinguir dos demais, tanto no conteúdo, quanto no estilo, quanto na forma. Por isso a gente diz que ele é um evangelho único. Os demais são chamados evangelhos sinópticos. Por quê? Porque eles consideram tanto a vida de Jesus, os ensinamentos, a significação da vida de Jesus, né? Eles têm o mesmo ponto de vista. Então, eles são comuns. Mateus, por exemplo, né? Quais são as características do Evangelho de Mateus? Mateus fez uma compilação bastante pessoal, né? Ele pegou fontes, por exemplo, do Evangelho de Marcos, outros escritos particulares. Para Mateus, né, Jesus é visto como Filho de Deus, como o Deus conosco desde o início. Né? O título de Filho de Deus vai reaparecer aí no Evangelho de Mateus, né, durante todo o Evangelho. E Mateus traz para nós essa vinda do reino de Deus, né, como a busca pela justiça, pela obediência à lei. Marcos já é o mais breve, o mais simples de todos os evangelhos, né? Na verdade, ele é o segundo dos 4, mas ele não é o segundo na ordem da composição. Marcos já era mais minucioso, né? Os fatos são narrados assim mais rapidamente, mas com uma imaginação muito forte. Então, nós temos as cenas descritivas em ordem cronológica no Evangelho de Marcos.
Marcos se ocupa mais em descrever as obras do Cristo do que registrar os discursos de Jesus. Então, em Marcos, nós vamos encontrar 4 parábolas e 18 chamados milagres de Jesus. Então, Marcos já cita Jesus como filho do Deus Altíssimo, e ele mostra para nós, no seu evangelho, ele quer mostrar que Jesus é o Messias, né? Aguardado, o Messias prometido e aguardado pelos judeus. Então, Marcos já tem uma linguagem mais popular, mais de estilo vivo. Mateus já escrevia mais para os judeus, de acordo com os costumes dos judeus. E Marcos já não. Marcos ele não focalizava só o que interessava aos judeus, mas também ele focalizava aquilo que interessava aos pagãos, que eram recém-convertidos na fé cristã. E Marcos já faz pouquíssimas referências ao Antigo Testamento, diferentemente de Mateus, que faz muitas referências ao Antigo Testamento. E Lucas? Lucas é poético, né? Lucas tem um talento, uma alma delicada. Lucas já se preocupa com a ordem, com a informação. Ele retoma algumas linhas de Marcos, né? Mas ele, com algumas omissões, com algumas transposições. E ele faz aí o seu relato, né? As suas narrações são cuidadosamente colhidas no testemunho apostólico. Então, ele colheu esses testemunhos em documentos muito primitivos, né? A gente percebe que ele ficou muito próximo de Maria, né? Então, ele deve ter colhido aí as informações grandes de Maria, né? Daqueles que tinham sido testemunhas de Jesus. Então, Lucas tem uma divisão assim bem clara. Ele tem uma introdução, aí ele tem uma preparação para o aparecimento de Jesus, a inauguração do ministério de Cristo, o ministério de Jesus na Galileia, as jornadas de Jesus para Jerusalém, a última semana em Jerusalém, a narração do aparecimento de Jesus depois de ressuscitado. Então, a gente vê que ele se preocupa com essa ordem. É muito interessante a gente ler o Evangelho de Lucas, porque ele é muito bonito, muito poético, né? A gente lendo os evangelhos, a gente vai percebendo aí essas diferenças, essas características. Não as diferenças, mas principalmente as características. Porque João realmente é uma obra unitária, né? As suas partes só podem ser compreendidas com relação ao todo. Então, o plano, né, que estrutura o evangelho de João é espiritual. João, então, proclama essa messianidade de Jesus, essa sua filiação divina. João, ele insiste nessa mística, né, da unidade com Cristo, na necessidade do amor fraterno, ele entende o sentido da vida, das palavras de Jesus, dos gestos de Jesus, e João nos mostra esses ensinamentos de Jesus no contexto da vida judaica, né, nas festas, nos templos, demonstrando que Jesus, então, é aquele centro, né, de uma religião totalmente renovada. Então, ele vai explorar essa natureza de Jesus em relação a Deus, em relação à humanidade. Então, há detalhes aí no Evangelho de João que demonstram essa proximidade entre João e Jesus. Então, essa promessa do advento do Consolador prometido, ele vai constar apenas no Evangelho de João, que vai estar lá no capítulo 14, né, e no capítulo 15, no capítulo 14 e 15. Então, vejamos, amigos, o que a gente quis deixar para vocês aqui são essas questões, né, da dificuldade desses apóstolos, mas também desses discípulos dos apóstolos, mas também das suas obras, não é? Das suas viagens missionárias, assim como vemos em Paulo e Estevão, né? Estevão, que já tinha aquela espiritualidade consigo, aquele espírito superior, já trabalhando em si, não a lei de justiça, como ele aprendeu, mas já trazia aquela lei de amor dentro de si mesmo, né? Saulo, que voltou depois como Paulo, né? Pregando na igreja de Antioquia, de maneira muito sincera, né? De maneira a aceitar o convite de Jesus e a aceitar os convites do mundo espiritual. Então, continuou trabalhando naquela igreja para que ela se fortalecesse, considerado aí o 13º apóstolo. Então, nós vamos ver esses apóstolos e esses discípulos
com esses relatos maravilhosos nos seus evangelhos, não é? Marcos, Lucas, que não conheceram Jesus, mas que trouxeram para nós, né, os milagres, as curas, né? Não há relato da infância de Jesus, mas há os relatos maravilhosos dos aspectos da vida de Jesus, né? Os documentos que eles tinham aí, que entregaram a todos. Então, concluindo, nós vamos ver, então, que Emmanuel traz para nós, no livro A Caminho da Luz, uma questão muito importante, que a grandeza da doutrina cristã não reside na circunstância de o evangelho ser de Marcos, ou de Mateus, ou de Lucas, ou de João. Não é essa a nossa preocupação, né? Emmanuel diz que a grandeza da doutrina cristã está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Então, que essa lição permaneça conosco, né? Trabalhando aí em nós essa leitura dos evangelhos, mas essa compreensão maior, que não é só ler os evangelhos, né? Nos maravilharmos com a vida dos apóstolos, com os discípulos, com o que eles trouxeram para nós. Mas é principalmente aquilo que Alcione nos trouxe no livro Renúncia. É sentir, é meditar, é conhecer, mas é principalmente vivenciar esse evangelho. E é isso que a gente precisa nos dias atuais, mais do que nunca. Vivenciar o evangelho e as palavras de Jesus. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, que cada um tenha muita perseverança para continuar nesse caminho, muito bom ânimo, e que esteja com todos vocês, amparando-os e protegendo-os em todos os momentos. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade, que com certeza agora será ao vivo, presencial, né? Que essa é de abril, em maio estaremos de volta aí, presencialmente, com as nossas palestras no Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Que Jesus abençoe a todos, que Bezerra de Menezes esteja com cada um, fortalecendo em cada um, né, a sua parte física e a sua parte espiritual. Muito obrigada e até a próxima.